Você quer ter um ministério próspero? Você quer ser um ministro ou ministra por excelência? Então você precisa compreender que primeiro você tem que investir no seu conhecimento, na sua vida emocional, psicológica e espiritual, de forma que o seu ministério vai ser um desdobramento, vai ser um reflexo daquilo que você adquiriu com Deus através dessa jornada. A respeito do Salmo 23, nós vamos estudá-lo, mas eu quero estudar esse salmo com você hoje de uma forma bem específica, examinando as Sagradas Escrituras. Outro detalhe muito importante em relação a este relacionamento do pastor com a ovelha é que um pastor, quando ele chega a vender uma ovelha velha, ele vende essa ovelha para um matadouro, porque esta ovelha já se acostumou tanto com o cheiro e com a voz do seu pastor, que ela não obedece outros pastores, e ela não come, ela não bebe, e logo ela morre de doenças, porque ela não consegue se alimentar direito, não consegue beber água, por causa desse relacionamento tão íntimo que ela tem com o seu pastor. Serva e servo do Deus Altíssimo, eu sou David Rezende, este é o canal Construindo com a Verdade. Hoje a aula está imperdível. Em resposta a um desafio que eu passei a todos os que me acompanham nas redes sociais, inclusive aqui no YouTube, eu fiz um desafio, lancei um desafio toda sexta-feira. Aqui no Construindo com a Verdade é dia de desafio e eu passo para todos os meus alunos e mentoriados esse desafio para que haja um desenvolvimento no ministério de cada um que me segue. O desafio foi examinar as Sagradas Escrituras e eu, de uma forma bem perspicaz, eu escolhi de propósito o Salmo de número 23. Porque o Salmo de número 23 ele é um salmo muito conhecido e nós cometemos um sério erro. O fato de ser muito conhecido, nós olhamos para aquele salmo e dizemos assim, eu já conheço. E lemos aquele salmo assim tão corrido que a gente nem observa os detalhes. Jesus disse, errai por não examinar as Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada ela tem que ser absorvida e digerida como o boi rumina a erva. Como que é isso, irmão David? O boi passa o dia todo comendo, à noite ele vai ruminar toda aquela comida para que ele possa fazer uma boa digestão. Assim tem que ser a palavra de Deus, examinada, meditada, para que haja edificação na nossa vida espiritual. E você que não me segue, que não é inscrito no canal, que não curte, não compartilha, vai aí, deixa o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, aperta o sininho para você receber a notificação de novos vídeos que nós postamos quase que diariamente. E se você não nos segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, grupo no WhatsApp, eu vou deixar os links aqui na descrição para que você possa nos seguir. Se você quer ser um professor por excelência, vem com a nossa comunidade no grupo no WhatsApp, que todos os dias eu posto conteúdos específicos direcionados para um desenvolvimento ministerial com excelência, compartilhando de forma gratuita a metodologia que eu mesmo formalizei com a experiência em mais de 10 anos em salas de aula de escola bíblica, cultos de ensino e discipulado. E vocês não têm noção o quanto eu tenho aprendido com isso. O Salmo de número 23, antes de nós lermos esse Salmo, eu quero destacar com você um ponto muito importante. Para que você desenvolva o seu ministério, você precisa ter esses dois pontos muito importantes. O primeiro ponto qual é? A importância dos detalhes. Você tem que ser curioso, você tem que ter curiosidade. Quando você se deparar com alguma coisa na Bíblia, com alguma palavra, um assunto, um costume ali um pouco diferente do que você conhece, pesquisa a fundo, vai a fundo, para que você tenha um entendimento mais profundo daquele trecho das Sagradas Escrituras.
A respeito da curiosidade, eu quero compartilhar com você aqui 2 exemplos. O primeiro está registrado em Êxodo capítulo 26, versículo 1, que diz assim: faça o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. Aqui nesse versículo nós observamos uma instrução que Deus deu a Moisés na construção do tabernáculo. As cores das cortinas do tabernáculo. Mas por que Deus escolheu essas cores? Deus não faz nada por acaso. Todos os detalhes, a importância dos detalhes, observa que Deus dá aqui o direcionamento para 3 tipos de cores. Primeiro, a cor azul, segundo, a cor vermelha e terceiro, a cor púrpura ou o roxo, como nós conhecemos hoje. O que essas cores significam? O azul significa o céu, o trono de Deus. O vermelho significa a terra, o sangue. A palavra Adão, lá no seu original Adam, do hebraico, significa avermelhado, porque ele foi feito da terra. Agora, se você quiser brincar, aquela brincadeirinha de criança, de ficar misturando cores, você pega uma tinta de cor azul e você pega uma tinta de cor vermelha. Se você juntar as duas, vai dar qual cor? Sim, o púrpura, o roxo. Sabe o que isso significa? Deus estava demonstrando através dessa singela orientação que o propósito daquele tabernáculo era fazer a junção das coisas celestiais, das coisas de Deus, com as coisas humanas, com as coisas terrenas, de forma que Deus poderia juntar, fazer a junção no coração do homem, ou seja, trazer os céus à terra, trazer a vontade de Deus para a terra. Como exemplo, nós temos a oração modelo lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus disse assim: Pai nosso que estás nos céus, olha o azul, venha a nós o vermelho, o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque a partir do momento em que nós trazermos as coisas celestiais, nós poderemos gozar da cor púrpura, ou seja, a junção dos céus com o homem, com o corpo do homem, e ser um em Cristo Jesus, e assim poder trazer a vontade de Deus à terra. A segunda curiosidade que eu quero destacar aqui para você está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 41, que diz assim: se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Muitas pessoas passam por esse versículo e não têm o mínimo de curiosidade em se perguntar por que Jesus falou para caminhar a 2ª milha quando alguém pedisse. O que isso significa? Na época de Cristo, os judeus estavam sob o Império Romano e foi criado uma lei pelo Império Romano que, se viesse algum diplomata, algum ricaço lá do Império Romano ou de outro país visitar ali a província do Império Romano, na Judéia, quando essa pessoa chegasse, as suas cargas, as suas malas, poderia chamar a atenção de qualquer judeu. Era lei, decreto baixado pelo Império Romano, que qualquer judeu que fosse ali, o primeiro que viesse ali à vista, tinha que ser chamado, e ele tinha a obrigação de carregar as malas, as bagagens desse ricaço, desse diplomata, num percurso de até 1 milha. Então Jesus vem e diz assim: se te pedirem para caminhar 1 milha, ande com ele 2. Era Jesus ensinando sobre a solicitude, para que o bom fruto do Espírito Santo viesse ser o principal foco na nossa vida de conduta, de procedência. Você consegue observar que quando nós pegamos os detalhes e os compreendemos de uma forma mais íntima, de uma forma mais clara, mais abrangente, você consegue perceber que fica um pouco mais interessante, mais compreensível todo o texto? As verdades ali transmitidas naquela mensagem se tornam mais vivas, se tornam mais palpáveis nos nossos corações. Por isso a importância dos detalhes, por isso a importância de sermos curiosos em relação aos detalhes. Ainda nesse primeiro ponto, eu quero falar com você sobre a importância de fazer uma boa interpretação. Ainda mais para você que quer ser um ministro do Evangelho por excelência.
você que quer aí otimizar, fazer um upgrade no seu ministério e estar aí a todo vapor, falando do amor de Cristo de uma forma clara, abrangente. É muito necessário que você tenha uma boa interpretação das Sagradas Escrituras. O contexto é muito importante para que a gente compreenda os textos sagrados de uma forma clara, sem correr o risco de você se tornar aí, quem sabe até um herege das Sagradas Escrituras, falando coisa que não tem nada a ver. Vamos falar de 3 tipos de contexto. Primeiro, o contexto bíblico, o contexto imediato e o contexto histórico. O contexto bíblico, ele é muito importante na construção de doutrinas. Para que se formalize uma doutrina, você não pode pegar um versículo isolado e colocar esse versículo como uma doutrina para a igreja. Há muitas coisas na Bíblia que são textos descritivos, que estão ali descrevendo uma situação que aconteceu na época. Para que se formalize uma doutrina, você precisa analisar esse mesmo versículo em toda a Bíblia Sagrada. E lembra, a Bíblia interpreta a Bíblia. Um versículo, ele faz luz para outro versículo, então se formam os dogmas, se formam as doutrinas para a Igreja de Cristo, vinda direto do coração de Deus para a nossa vida. Por isso, a importância do contexto bíblico, ou seja, você analisar um determinado assunto ou uma determinada passagem bíblica à luz de toda a Bíblia Sagrada. Um versículo-chave na Palavra de Deus que nos dá a compreensão de que toda a Bíblia Sagrada tem que ser analisada para que a construção de uma doutrina seja formalizada em um pouco aqui, um pouco ali. Livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 10, que diz assim: porque nos fala como a crianças, repetindo palavras e frases. Uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Guarda isso no seu coração. A compreensão da palavra de Deus se dá um pouco aqui, um pouco ali. Agora, se a Bíblia Sagrada ela não te dá a compreensão clara para a construção de uma doutrina, então entenda que aquilo pode servir apenas como uma orientação para os corações de cada um. Siga quem quiser, ou seja, não é uma determinação, uma obrigação. Você não vai estar pecando se você não fizer, se isso não for formalizado como uma doutrina. Mas, como eu disse, eu não vou aprofundar muito nesse assunto, pode ficar para outra aula, eu posso falar disso com você em um outro vídeo de uma forma mais clara. Falando ainda a respeito de contexto, eu quero falar com você a importância do contexto imediato. E eu quero aqui fazer um desabafo e fazer uma revelação. Eu já cometi erros em trazer o significado de um versículo que estava completamente fora da realidade bíblica, simplesmente por não analisar o contexto imediato. E justamente no ponto em que eu errei é que eu quero trazer aqui para que você entenda. Aqui em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, diz assim: que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Nós temos um defeito gravíssimo de mistificar e espiritualizar muito os textos sagrados. Nós podemos evitar em cometer esse erro se nós tivermos uma boa análise, pelo menos, do contexto imediato. Eu, por várias vezes, já tive a infelicidade de, nas minhas pregações, nas minhas ministrações, no início do meu ministério, usar este versículo para dizer que nós devemos ser espirituais, que em todo tempo um óleo espiritual tem que estar sobre a nossa cabeça, que em todo tempo as nossas vestes têm que ser brancas, significando a pureza, a santificação, mas na verdade o que o texto sagrado está querendo dizer não é nada disso. Embora tudo isso seja importante, tudo isso faça sentido para a nossa vida de fé, de piedade, mas o que o texto aqui está dizendo não é isso. Infelizmente, eu cometi esse erro e eu quero compartilhar com você isso para que você não cometa o mesmo erro que eu cometi. Para que você faça uma boa análise do contexto imediato, você precisa ler alguns versículos antes, alguns versículos depois, para que assim você possa ter uma compreensão mais clara daquele trecho, daquele versículo específico.
Olha só, eu vou ler apenas um versículo antes, um versículo depois, e você já vai ter uma compreensão totalmente diferente do que eu estava dizendo para você agora há pouco. Olha só, o versículo 7 diz assim: portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Quando Salomão aqui está dizendo sobre as vestes brancas, em algumas traduções diz roupas de festa. Então, ou seja, não espere aquele momento especial para você vestir uma roupa boa. Vista hoje mesmo, viva o hoje tão intensamente, festeja hoje o que você tiver que festejar. Quando fala sobre o óleo sobre a sua cabeça, não está dizendo nada místico, nada espiritual, porque o óleo, além de várias propriedades, como alimento, como para iluminação, o óleo também era usado como uma espécie de perfumaria, ou seja, ali naquele óleo mais nobre, naquele azeite mais nobre, era adicionado fragrâncias de perfume. A gente vê isso no exemplo de Maria Madalena, quando ela quebra aquele vaso de alabastro e unge Jesus Cristo, de forma que o seu perfume ele exala em todo o ambiente. Trazendo para os nossos dias de hoje de uma forma clara para que a gente possa entender. O que Salomão estava dizendo era o seguinte: viva uma vida de festa, use roupas boas, a melhor que você tiver no seu guarda-roupa. Não fique esperando um momento específico para você usar. Use hoje, festeja hoje, porque os seus dias vão passar. Aproveita com a mulher da sua mocidade, seja feliz, seja festivo, seja alegre. E a respeito do óleo, passe um bom perfume, passe um bom creme, um bom produto, faça um bom uso daquilo que está ao seu alcance, de acordo com as suas condições, e viva a vida da melhor maneira que você pode viver. Esse é realmente o sentido do versículo 8 de Eclesiastes capítulo 9, e infelizmente, não somente eu, mas muitos pregam esse versículo trazendo uma espiritualidade que, por mais que seja verdade para as nossas vidas, não é o que o texto aqui está querendo dizer. Falando ainda a respeito do contexto, eu quero falar com você sobre o contexto histórico. Esse é um dos mais importantes contextos que nós temos que analisar na Bíblia Sagrada. Eu quero te dar um exemplo aqui, que é uma polêmica muito grande, que muitas pessoas não compreendem. O trecho em 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala a respeito do véu. No versículo 5 diz assim: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Muitas pessoas pegam esse versículo isolado sem examinar o contexto histórico e traz isso como doutrina para a sua vida. Inclusive nós temos uma seita chamada Congregação Cristã no Brasil, mais conhecido como a Igreja do Véu, que infelizmente eles pegaram esse versículo isolado sem analisar o contexto histórico e trazem isso como doutrina. Eu não estou dizendo que eles não têm práticas boas. Eu conheço pessoas que congregam na Congregação Cristã no Brasil, são pessoas de um caráter extraordinário, são pessoas de um proceder excepcional que dá de lavada em muitos pentecostais que se dizem assembleianos ou qualquer outra denominação. Não estou falando das pessoas de lá, eu estou falando de um costume que não está enquadrado no que realmente o texto está querendo dizer. E você, como ministro do Evangelho, para que você exerça o seu ministério com excelência, você tem que estar por dentro dessas nuances do contexto histórico. Para que a gente possa compreender esse texto com mais clareza, nós voltamos lá no primeiro contexto, que é o contexto bíblico, e nós vemos que em nenhuma outra passagem da Bíblia se refere sobre esse costume. Então por aí nós já podemos entender que não podemos ter isso como doutrina para a nossa vida, para a Igreja de Cristo nos dias de hoje. Para que a gente possa compreender melhor, nós precisamos fazer aqui o uso do contexto imediato
imediato que, quando nós lemos alguns versículos de todo o capítulo, nós podemos compreender melhor esse trecho e também do contexto histórico. O contexto histórico, nós precisamos fazer uso de materiais complementares, como estudiosos que registraram com fidelidade, com autenticidade, registros históricos da época que esse texto foi escrito. Quando nós analisamos o contexto imediato, de cara a gente já compreende que isso não é uma doutrina, que não é uma prática que tem que ser feita nos dias de hoje para a Igreja de Cristo. Por exemplo, no versículo 15 diz assim: "E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu." Observa que aqui no versículo 15 o apóstolo Paulo já está dizendo que o cabelo foi dado para a mulher no lugar do véu. Então fica claro que o véu não é algo que tem que ser usado constantemente quando entrar no templo ou quando estiver ministrando de alguma forma. Então, por que o apóstolo Paulo deu essa orientação, mas ele não explicou nada? Ele não deixou claro o porquê. Lembra da curiosidade? É aonde você vai ser curioso e você vai pesquisar a respeito do contexto histórico. Esta carta foi escrita aos irmãos que viviam numa cidade chamada cidade de Corinto. Era uma cidade à beira-mar, que era uma cidade mercantil, que ela tinha visita de vários povos, de várias pessoas do mundo todo para fazer negócios. E essa cidade era uma cidade também extremamente idólatra. Havia um templo idólatra naquela região e as sacerdotisas que trabalhavam naquele templo, elas raspavam as suas cabeças e ela fazia orgias sexuais com aqueles que iriam levar oferendas a uma deusa chamada deusa Afrodite, que, segundo a mitologia grega, era a deusa da fertilidade e do amor. Mas o impacto do evangelho naquela cidade, através do ministério do apóstolo Paulo, entre outros que o acompanhavam, foi algo tão profundo, tão intenso, que até mesmo estas sacerdotisas, elas estavam se convertendo ao evangelho. Então, estas irmãs sacerdotisas que agora se converteram ao evangelho, demorariam um pouco para que o seu cabelo crescesse de novo. Então, o apóstolo Paulo dá ali uma orientação para que estas irmãs, ao ministrarem louvores na igreja, ao estarem ali adorando ao Senhor na congregação dos santos, que elas cobrissem a sua cabeça com véu, para que não fossem confundidas com aquelas sacerdotisas, com aquelas práticas que elas faziam antes da sua conversão e trouxesse escândalo para o evangelho. Esse é o contexto histórico. Você observou que esses pequenos detalhes, quando eles são analisados com curiosidade, com os contextos da maneira certa, você percebe que o texto se torna mais claro, mais vivo e mais compreensível ao seu coração? Vamos então ao Salmo de número 23. Até agora, nós fizemos aqui um pano de fundo para que a gente pudesse analisar o Salmo 23 de uma forma mais clara. Vamos ler então o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Este salmo de número 23, por que você acha que ele é conhecido no mundo todo? Por que você acha que este é um salmo conhecido em todas as religiões? Este salmo traz um significado tão profundo que nós poderemos passar aqui 2, 3 ou até mesmo 4 horas para nós esclarecermos o salmo de número 23 com uma clareza profunda. Mas um ponto que eu quero aqui enfatizar com você neste salmo é o relacionamento. Aqui o salmista usa algo que era palpável à compreensão de todos daquela época, que é o relacionamento do pastor
com a sua ovelha, aonde Deus é o pastor e ele, o salmista, que também nos representa aqui neste salmo, ele é a ovelha. Agora, você tem que pegar tudo o que nós aprendemos até aqui e você tem que empregar neste salmo para que você o compreenda de uma forma mais profunda. Nós vamos aqui fazer uma breve análise e esta análise eu não quero que você fique apenas com a compreensão que nós extraímos aqui nesta análise. Eu quero que o que nós fizermos aqui a partir de agora seja apenas para aguçar a sua curiosidade, para que você se aprofunde mais em todo o contexto, em todo o significado que este salmo traz para a nossa vida. Com certeza, poucos de nós aqui no Brasil temos o costume de criar ovelhas e nós não teríamos tanta clareza em relação ao relacionamento entre um pastor e uma ovelha para que nós pudéssemos entender com clareza. Então nós precisamos novamente recorrer ao contexto histórico. Nós precisamos aqui entender como que era o relacionamento de um pastor com a sua ovelha, para que a gente possa entender esta analogia e a partir de então trazer essa analogia para o nosso relacionamento com Deus. Aqui diz: o Senhor é o meu pastor. Aqui está claro o relacionamento que Deus quer ter com seus filhos, com seu povo. O relacionamento semelhante ao que um pastor tem com as suas ovelhas. Eu vou falar para você aqui agora de alguns costumes que tinham na época que talvez não seja claro para você, mas a partir de hoje você vai ver este salmo com os olhos completamente diferentes. Primeiro detalhe: logo de manhã, bem de madrugada, o pastor abre, na verdade, o curral das ovelhas e as ovelhas saem. Naquela região em específico, tinha-se o curral e alguns desertos. E o pastor tinha que atravessar com as ovelhas nesse deserto, em locais até mesmo rochosos, locais de perigo, onde tinham bastante lobos devoradores para devorar as ovelhas que estivessem dispersas da manada. O pastor tinha que caminhar vários quilômetros com as suas ovelhas até chegar a um local onde tinha pastagens, onde tinha água tranquila para que elas pudessem saciar a sua sede. Quando o pastor encontrava aquela fonte de água, eram águas turbulentas, o pastor em algum local colocava pedras e fazia uma pequena represa para que aquela água fosse represada e ficasse tranquila para que a ovelha bebesse. A ovelha, por ser um animal sem presas, sem garras, por ser um animal muito débil, é um animal muito medroso. Então, com seu próprio reflexo na água, ou até mesmo com o barulho das águas, ela se assusta com muita facilidade. E o pastor, carinhosamente, até mesmo, se necessário fosse, ele dava água com a sua própria mão para que a ovelha pudesse beber água. Outro detalhe muito importante em relação a este relacionamento do pastor com a ovelha é que um pastor, quando ele chega a vender uma ovelha velha, ele vende essa ovelha para um matadouro, porque esta ovelha já se acostumou tanto com o cheiro e com a voz do seu pastor, que ela não obedece outros pastores, e ela não come, ela não bebe, e logo ela morre de doenças, porque ela não consegue se alimentar direito, não consegue beber água, por causa desse relacionamento tão íntimo que ela tem com o seu pastor. Aquelas ovelhas rebeldes, que não obedeciam à disciplina empregada pelo pastor, o pastor vai e quebra uma das patas daquela ovelha, para que ela possa ficar imobilizada por algum tempo e nesse período ela possa se acostumar em ficar ali junto com o rebanho para que ela não se disperse. E o interessante é que o pastor, quando ele quebra a pata da ovelha, a perna da ovelha, e ele logo ali enfaixa para que aquela perna se recupere, se cicatrize e ela volte a caminhar, eu tenho certeza que dói mais no pastor do que naquela ovelha, porque durante todo o percurso no deserto, aquela ovelha tem que ser carregada nas costas pelo pastor. Então, quando nós analisamos aqui, logo já no verso 1, nós vemos um relacionamento profundo que Deus propõe com o seu povo, com seus filhos, através dessa analogia que Deus colocou no coração ali do salmista Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitas pessoas colocam um i no lugar dessa vírgula, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tenho certeza que talvez até mesmo você repete esse verso sem nem pensar e você
lê dessa e você fala dessa forma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que o texto aqui realmente está querendo dizer não é que nós teremos de Deus tudo o que nós quisermos e comeremos sempre do bom e do melhor e que nunca nos faltaria coisa alguma. Não, na verdade, quando nós analisamos os textos originais, a tradução mais clara seria: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, segundo o apóstolo Paulo, quando dizia assim: eu aprendi a me contentar com pouco e também aprendi a me contentar com muito. Ou seja, em ambas as situações, tendo pouco ou tendo muito, eu vou viver contente, alegre, feliz, regozijante pelas bênçãos de Deus sobre a minha vida, pois o Senhor é o meu pastor. Uma outra compreensão que traz mais clareza a este texto é que, sabe quando você, em determinadas circunstâncias, mesmo que não sejam tão boas, às vezes aquele local, aquele ambiente que você vai, não seja um ambiente tão bom, tão rico, tão deslumbrante, mas ele se torna agradável pela companhia que está com você? Na verdade, o salmista estava querendo dizer exatamente isso: Senhor, o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta, pois se o Senhor está comigo, mesmo que eu tenha pouco, mesmo que eu viva com pouco, o que eu tenho com pouco me dá felicidade, simplesmente pelo fato do Senhor estar comigo. Aqui no versículo 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso fala de provisão, fala de cuidado. Esta é a certeza que nós temos com o Senhor sendo o nosso pastor, que ele vai nos conduzir a pastos verdejantes. Continuando no verso 2 diz assim: leva-me para junto das águas de descanso, águas que além de trazer o refrigério e saciar a sede, vai trazer descanso, ou seja, uma segurança. No verso 3 diz assim: refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso significa para a nossa vida nos dias de hoje a orientação clara do Espírito Santo que nos guia no caminho da verdade, que não nos deixa trilhar caminhos tortos, ou que se ainda nós trilharmos caminhos tortos, nós iremos trilhar conscientes, pois o Espírito de Deus já com certeza nos deu o devido aviso, a orientação necessária. Aqui no verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Lembra que eu comentei com você que o pastor tinha que caminhar vários quilômetros com as ovelhas para encontrar pastagens? Mas nem sempre no deserto, às vezes em locais rochosos, em despenhadeiros, que se a ovelha errasse os passos, a ovelha caía e era comida por lobos. Algo muito interessante é que, quando o pastor passava com as ovelhas nesses percursos aonde era notável a sombra da morte, o perigo eminente, o pastor ficava atrás, as ovelhas faziam uma fila indiana e caminhavam tranquilamente porque estavam ouvindo a voz do seu pastor, que cantava como se estivesse dirigindo realmente aquele rebanho. Jesus disse em João capítulo 10: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Algo muito interessante também aqui no verso 4 que nós podemos compreender é que, mesmo que Deus seja o nosso pastor e esteja cuidando de nós em todo o tempo, nós não ficaremos livres de trilhar caminhos de perigos eminentes, ou seja, no vale da sombra da morte. Isso me faz lembrar o texto em Isaías capítulo 43, quando diz assim: quando passares pelas águas estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Observa que o texto é claro ao dizer quando. A Bíblia ali não está dizendo se, ou seja, um condicionamento. Está dizendo quando, ou seja, apenas por uma questão de tempo. A nossa vida com Deus não nos tira de passarmos por provações, de passarmos por situações difíceis, mas entenda que mesmo nessas situações difíceis, nós seremos guiados pelo nosso pastor. Agora, o mais interessante aqui no verso 4 é o porquê que o salmista diz ficar tão tranquilo nesse momento de dificuldade, de provação, no vale da sombra da morte. Olha só a explicação que ele dá: porque tu estás comigo.
O teu bordão, em algumas traduções diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Para nós entendermos com clareza esse verso, eu quero trazer aqui para você uma curiosidade sobre o cajado do pastor. Ele era feito por uma madeira e na sua madeira tinha a ponta encurvada para que quando a ovelha caísse em algum local difícil em que o pastor não alcançasse com a sua mão, ele poderia usar o seu cajado para trazer de volta aquela ovelha. Também servia para que, no trilhar em caminhos difíceis, caso a ovelha se desviasse o seu caminho, fugindo ali da manada, o seu pastor poderia então trazer a ovelha de volta ao caminho. E observa que o mesmo cajado aqui, simbolizando o direcionamento, o cuidado do Senhor, ele também serve como vara, ou seja, como correção, ou seja, Deus corrige aquele a quem ama. E nós poderemos trilhar os caminhos difíceis com a orientação do Senhor, com tranquilidade. Por quê? Porque o Senhor, além de nos guiar e cuidar de nós, ele também nos corrige para que nós possamos viver uma vida de abundância debaixo da proteção e das bênçãos do Senhor. Isso me faz lembrar quando Deus disse para o povo de Israel em Deuteronômio: coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Se não me obedecerem, vocês serão amaldiçoados. Aqui no verso 5 diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O fato de preparar uma mesa diante dos adversários fala de uma reconciliação, fala de uma paz que o Espírito de Deus traz aos nossos corações. No Sermão do Monte, Jesus disse assim: bem-aventurados pacificadores. Por que dessa bem-aventurança? É como o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós produzimos esse fruto tão maravilhoso. Seremos pacificadores, até mesmo com os nossos inimigos. Nós teremos a oportunidade de sentarmos e deliciarmos uma refeição com paz, com tranquilidade. Quando ele diz assim: unges a minha cabeça com óleo, há uma curiosidade também muito interessante, é que o pastor, devido a alguns ambientes, ele passava um óleo na cabeça da ovelha para que ela fosse protegida dos insetos e moscas e mosquitos que ficavam o tempo todo voando em volta da cabeça da ovelha, nas suas orelhas, e deixava a ovelha perturbada e logo ela corria e caía em despenhadeiros. Mas este azeite repelia todos esses insetos e a ovelha poderia viver em paz. Esse óleo representa a consagração, representa a proteção de Deus em relação aos dardos inflamados do maligno, em relação a todas as circunstâncias adversas que às vezes tenta perturbar a nossa mente, mas como ovelhas do Senhor, nós teremos esse cuidado tão precioso da parte de Deus para a nossa vida. Quando ele diz assim: o meu cálice transborda, fala de abundância. E essa abundância pode ter certeza que é em todas as áreas da sua vida. E o verso 6, para nós fecharmos aqui esta aula, diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O verso 6 vem como uma consequência clara em ter Deus como seu pastor. Então, nós ficamos por aqui com mais uma aula. Eu espero que esse conteúdo possa ter edificado a sua vida. Eu sou David Rezende e este é o Construindo com a Verdade. Um beijo no seu coração. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.